Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora o nosso conteúdo, o nosso programa semanal, e que você assiste através da TV aberta, por alguns canais de televisão, ou também pode estar assistindo pelo canal 126 do Sistema RO da Embratel, que é aberto via satélite. Um sistema parecido, que também nós estamos, é o canal 85 da Sky Livre, aquela Sky gratuita, que é transmitida via satélite. Ou você pode estar assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, e se estiver no YouTube, não esqueça, curta, comente e compartilhe, porque quando você faz isso, você ajuda a anunciar o Evangelho, você ajuda a fazer com que esse conteúdo ele chegue para o maior número possível de pessoas. E você já sabe que nós estamos tratando sobre o tema As 7 Cartas do Apocalipse, o plano profético de Deus que está contido nas 7 cartas do Apocalipse. E mais uma vez estamos juntos para discutir sobre esse assunto, e agora você vê os pastores que estamos aqui no estúdio para tratarmos mais uma vez desse tema, agora com um aspecto diferente, novo, que você vai ter hoje. Eu cumprimento o pastor Gedeu Tigueiros, que é o presidente da Igreja Cristã Maranata, com a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos, aos nossos telespectadores, nosso abraço fraternal. Amém. Pastor Gilson Souza, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz dos seus companheiros que estão aqui conosco, e a paz do Senhor aos nossos telespectadores. Pastor Sérgio Souza. Paz do Senhor a todos que estão conosco e aos que estão aqui conversando. Pastor Edson Ian, paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Bom, a gente está vindo numa sequência, e se você tem acompanhado, você tem visto de maneira maravilhosa aquilo que nós estamos apresentando aqui. Inclusive, nos primeiros episódios, nós trouxemos um documentário que foi feito numa viagem da nossa equipe à Turquia e à Grécia, na ilha de Patmos, na Grécia, e também nas demais cidades da Turquia, para as quais as cartas foram escritas. E você vai ter agora uma compilação desse tema, ou seja, você vai entender como nós chegamos até aqui, e eu vou pedir ao pastor Gedeuti para fazer uma recapitulação do que já tratamos até aqui e que nos trouxe até a segunda carta, que é a carta à Igreja de Esmirna. Irmãos, amigos, aqueles que nos ouvem, a nossa grande preocupação é trazer a memória da igreja, não é da Igreja Cristã Maranata, porque a Igreja Cristã Maranata é muito pequena, mas é trazer a memória de todos aqueles que se interessam pela palavra de Deus e daquilo que é a essência dela, que é o profético. Então, há 3 coisas que são fundamentais, que se perderam no decorrer do tempo da história e que sempre houve a necessidade de recuperar. Então, o que se perdeu no meio da história, aquilo que foi a partir do Pentecostes, foi o mistério da eternidade que passou a vida do homem. Então, no Pentecostes, aquele grande fenômeno que foi descrito por Pedro, no seu discurso, para aqueles que estavam ali, então, isso aí foi uma coisa. Esse discurso se perdeu, porque o que se perdeu ali, o mistério, se perdeu aquilo que é a palavra revelada e tudo aquilo mais que necessário, que é o profético. O profético é aquilo que está no tempo de Deus. Ele não está no Cronos, ele está no Kairos. Então, o Kairos engloba 2 aspectos que as pessoas não entendem e querem discernir segundo o entendimento filosófico. Então você vai encontrar o Logos e você vai encontrar o Verbo. O Logos e o Verbo, eles podem ser entendidos nesse âmbito da obra criadora. Então, quando você fala no Logos, você está falando no tempo cronológico, no tempo histórico do homem. É o tempo filosófico. Esse tempo não transcende.
E quando você fala no verbo, você fala numa palavra que está para todo mundo. É como se você estivesse falando como verbo, como categoria gramatical, que tem, né, diversos componentes, né, do verbo, fazem parte do verbo. Mas quando você abre a palavra de Deus, especialmente no livro de Apocalipse, que foi um livro escrito para um momento, e você abre o livro, primeiro versículo, lembrando, não custa lembrar, quem está lendo assim, para o tempo chamado breve. Então, nesse tempo breve, é para um tempo onde que uma igreja iria viver. E nós estamos vivendo esse tempo chamado do breve. Por quê? Porque não é o tempo cronológico, é o tempo profético. Todos os sinais estão se cumprindo. Então nós estamos vivendo um momento onde os sinais estão em evidência. Então não há por que não entender os sinais como avisos que são feitos da parte de Deus para a igreja e para o mundo e para Israel. Nós sempre falamos a respeito de Israel, porque Israel, talvez, não é nem talvez, Israel está no projeto de Deus para a recuperação da mentalidade daquele povo. E hoje, quando você vê Israel, você vê aquela mentalidade que Jesus viu. Um povo rebelde e contradizente. É aquilo que está ali. Não somos contra as pessoas, não somos contra Israel nem a favor. Nós estamos dizendo o que a Bíblia está dizendo profeticamente. E o sofrimento de Israel, é ele que vai responder pela rebeldia dele. E ele se mostra isso, nós estamos vendo na guerra, agora ele está arranjando guerra lá dentro do próprio país. Ninguém entende um negócio desse. Eu não estou censurando eles, cada um lá. Nós somos brasileiros, não temos nada com isso. Mas você pode ver como é que se vai, num momento desse, bomba de todo lado, fazer reunião em Tel Aviv, em Jerusalém, milhares de pessoas, e se sai uma bomba de lá em cima desse pessoal, o que é que vai acontecer? Uma falta, porque eles têm os motivos deles lá. Mas você vê que é clara a rebeldia e a contradizência deles. Mas vamos lá. Então, o Apocalipse, as cartas apostólicas, elas foram vividas em todas as épocas com sinais. E a carta que nós vamos ver hoje, ela se assemelha à primeira carta com o detalhe, que a primeira carta, o pastor Gilson possivelmente irá falar sobre a doutrina que foi estabelecida, porque o título glorioso dessa primeira carta, mas como nós estamos na segunda, pastor Gilson, então você vai só se referir um pouquinho à primeira carta para que o povo entenda que tem muita gente entrando, pedindo que repita. Nós não podemos estar repetindo todo dia porque, não é? Então se torna enfadonho para aqueles que estão acompanhando. Se bem que o Apocalipse, por mais que você leia, por mais que você ouça, ele não preenche as suas necessidades e ele não responde aos seus questionamentos. Então, tem que ser uma sequência vagarosa, onde, essencialmente, o Espírito Santo, o Espírito de profecia, tem que estar naqueles que creem no Espírito de profecia, e só quem tem o Espírito de profecia pode entrar nos mistérios. Então, os mistérios que estão hoje enunciados para a igreja, que nós vamos chegar lá, foram os mesmos de todas as épocas, onde o Senhor Jesus, que é o autor de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, do reino, então ele está presente em todos os momentos, mostrando o seguinte: o homem nas suas vitórias e o homem nas suas derrotas. Então, e ele aceitando a posição do homem e sempre buscando, quer dizer, uma solução, uma bênção, sempre à disposição de abençoar o homem. Então, os que se desviaram foi um cristianismo que não foi, sabe, naquela época. Todo mundo pensa que o cristianismo, o desvio do cristianismo foi a partir do terceiro século, do segundo século, com a entrada de ensinos
e filosóficos e uma mudança completa, diferente do ensino, que não tinha nada a ver com o ensino apostólico. Isso foi o cristianismo. Quando chegou lá, a reforma religiosa, onde tirou a idolatria, mas a filosofia continuou. E é por isso que as pessoas... Porque o protestante é a mesma coisa da igreja do cristianismo que viveu antes de Lutero. É pior, porque ela admitiu o quê? De filosofia, os filósofos de Cambridge, de Oxford, né, que eram chamados deístas, que não tinha nada de essencial, é filosofia. Mas eu vou aqui parar um pouco, porque o tempo é curto. Mas estamos fazendo uma introdução. Então estamos hoje numa segunda carta, onde nós estamos vendo, na primeira, a parábola dali do semeador. Então, onde o Senhor mostra como o homem se comporta em todo o período. Ele vai se comportar em todo o período da igreja. Aqueles que aceitam, aqueles que rejeitam, entendeu? Que um dia, de certa forma, estão mostrando o caráter do homem, mas ele presente. Pronto para perdoar, pronto para abençoar. No segundo período da igreja, aí nós vamos ver alguns, né? Inclusive o pastor Ian conta parte dessa história. Ele fala um pouco sobre aquelas mártires que foi Felicidade e Perpétua. Aquilo foi notável, né? Porque com elas também foi o Inácio, não foi? Foi Inácio que estava no meio? Não, Não, Inácio era um terceiro. Não, estava um terceiro com elas, ali que também deixou o registro, né? Tem o registro do Inácio. Exatamente. Mas naquele período, por exemplo, esse período aqui de Esmirna, nomes extraordinários vão ser mencionados e eu gostaria de que as pessoas atendessem àquilo que foi o testemunho daqueles homens. E logo em seguida, o pastor Sérgio, por certo, terá que é a essência do companheiro que está mediando aqui, aquilo que precisa ser complementado. Está ficando aí na tela, porque você pode printar, pode fotografar à vontade, para você ter esse conteúdo para ajudar no acompanhamento desse programa e do estudo do Apocalipse. Outra coisa que eu quero dizer para você também que está nos assistindo, é que também estamos tratando desse assunto na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, você não pode perder, nós transmitimos através do nosso canal no YouTube, ou melhor ainda, em todos os templos da Igreja Cristã Maranata. Você pode ir e assistir, é nosso convidado especial para assistir dentro da igreja, você vai receber uma bênção do Senhor. Vamos seguir aqui então, e como o pastor Gedeuti comentou, Gilson, o pastor Gilson vai falar um pouco sobre o título glorioso do Senhor Jesus, né? O pastor Gedeuti pediu para você fazer uma abordagem rápida sobre Éfeso e Esmirna. Muito bem. Na verdade, o que ocorre, como o próprio pastor Gedeuti já colocou, as 7 cartas das igrejas da Ásia, né? A Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira e a Sardes, Filadélfia e Laodiceia, foram cartas escritas para falar de um tempo profético da existência da igreja ao longo da história. Muito bem. E por isso, então, todas elas iniciam com alguém que se apresenta como o autor da carta. E esse autor da carta, ele é sempre colocado na condição de um título glorioso que é atribuído ao Senhor Jesus. Então nós temos, por exemplo, no caso da primeira carta, quando ali no início, né, é a carta a Éfeso, representando ali o primeiro período profético da igreja, mas também o aspecto histórico da igreja que iniciou na história o cristianismo. Ali, em Éfeso, a doutrina foi estabelecida. Que doutrina? Nós vamos, por exemplo, quem está olhando agora para o nosso quadro, está vendo a figura da carta a Éfeso ali, que fala a respeito que tem uma figura de um castiçal, ou menorá, como os judeus chamam, né? Aquele castiçal é mostrando o seguinte, que a doutrina que iria ser estabelecida em Éfeso para toda a caminhada da igreja, essa doutrina ela seria na forma de uma luz resplandecente, ou seja, seria uma doutrina revelada pelo Espírito Santo. Ela tem a base lá no Velho Testamento,
mas a doutrina, que é chamada doutrina dos apóstolos, ela iria ser uma tradução, ou seja, uma revelação daquilo que estava no Velho Testamento agora para a igreja. Então, por isso, o Senhor Jesus se intitula ali, como diz o capítulo 1, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1, que diz assim: isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Por isso a figura do castiçal de ouro. Por que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro? Porque é a palavra, a doutrina revelada ao longo de todo o período da igreja, porque 7 hastes, né? O castiçal eram 7 castiçais, e interessante que cada castiçal tem 7 hastes, né? 7 lâmpadas. Então, mostrando como que a revelação do Espírito Santo, a revelação de Jesus pelo Espírito Santo à igreja, seria algo totalmente claro ao longo de toda a existência da igreja. E é por isso que, então, quando chega em Esmirna, já é o segundo período profético da igreja, o Senhor Jesus, então, vai se intitular, quer dizer, o título glorioso dele vai ser na expressão que diz assim: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Então, essa expressão, ela vai mostrar ali que a igreja de Esmirna, que vai viver a doutrina que foi estabelecida em Éfeso a doutrina é estabelecida, em Esmirna a doutrina vai ser vivida. E vivida de que maneira? Na condição dessa expressão do título glorioso do Senhor Jesus. E para começar, nós já vemos logo nessa expressão do título glorioso do Senhor Jesus, onde está a Trindade. Olha que coisa impressionante como nós vemos a Trindade nesse versículo. Quando diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Então, esse anjo da igreja é o mensageiro, ou seja, é aquele que vai falar para a igreja. Tanto é que no versículo 11, você vai ver a expressão assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, às igrejas. Então, quando diz assim, o anjo ali, era mostrando que o Espírito Santo é que iria se revelar Jesus para a igreja. E aí depois vem a expressão, o primeiro e o último. Por que o primeiro e o último? Porque a expressão relacionada ao Pai, aquele que conhece, aquele que tem na mão dele o controle de todo o tempo, toda a existência do tempo. Ele é de eternidade a eternidade. E a expressão quando diz assim, que foi morto e reviveu. Agora fala de Jesus, quando Jesus veio ao mundo para morrer por nós, mas ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Então realmente esses aspectos são muito importantes, porque a igreja, pastor Josias, ela começou exatamente assim. E é por isso que mais tarde, quando nós formos chegar num momento que vamos falar sobre a igreja de Sardes, nós vamos ver lá, os irmãos, aqueles que estão observando, podem ver na figura, a figura de o número 7. Por que 7? Porque o Senhor Jesus, quando ele se intitula para a igreja, o título dele, glorioso, para a igreja de Sardes, é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, por isso o número 7. Então aquilo que começou no início e com o tempo, a partir de Pérgamo, Tiatira, e que se desviou da verdade, na verdade agora em Sardes isso vai ser retomado novamente, não é? Em Sardes, e por causa da operação dos 7 Espíritos de Deus, e agora com mais poder ainda. Você pode perceber, por exemplo, figuras que estão aparecendo agora na tela relacionadas a Sardes. Nós obtivemos essas figuras ao estarmos ali com a equipe que foi à Turquia, né? Aí está a cidade, as ruínas da cidade de Sardes, mostrando ali exatamente o momento especial em que essa igreja recebeu essa grande doutrina, né? Amém, glória a Jesus. Muito Aliás, o Senhor Jesus, se nós falarmos sobre qualquer pessoa, qualquer ser humano, nós vamos contar que a história da pessoa nasceu em tal dia e morreu em tal dia, né? O homem, ele tem essa sequência, vida e morte. Jesus é o único que começa, morreu e reviveu. Então é o único que pode levar consigo esse título, ter essa história diferenciada de qualquer outra coisa. Mas eu queria fazer... Só um minutinho. Claro. O que é muito importante no que foi falado pelo pastor Gilson é com relação à doutrina. Quando ele se apresenta como alfa e ômega, quer dizer, ele é o Senhor da história e da eternidade. Então, não tem começo, nem fim. Então, a doutrina que se estabelece nesse momento, ela se estabelece em função daquele que foi morto e reviveu. Então, ele está falando da ressurreição. Glória então, a Deus. Jesus, a glorificação de Jesus foi a partir da sua ressurreição. Então, Jesus foi glorificado e diz assim, Pai,
glorifica-me com a glória que tu me deste antes que os mundos fossem formados. Que eu disse assim, agora eu volto para o meu Pai. Né? Era a expressão dele para os seus discípulos, estou voltando, agora eu estou glorificado. Então, para nós, hoje, é fundamental conhecer a respeito das cartas e glorificar o nome do Senhor Jesus, que é o Senhor da história e da profecia e da vida eterna. Então, por que ele se apresenta? Ressurreição e a vida. Porque ele diz assim, nada temos agora, a igreja, que vai viver a doutrina, nada temos das coisas que há de padecer. O diabo lançará alguns de vós da prisão, tereis tribulação de 10 dias, aí, ser fiel até a morte. Então, amém. A doutrina foi vivida com base na determinação, ser fiel até a morte. Então, ele podia ser fiel até na véspera. Né? Mas, até a morte. Qualquer um, né? Eu sou fiel até a véspera, mas até a última hora. Até ser chamado, até você levado à morte. O que é difícil, né? É difícil. Nesse caso, aproveitando essa palavra do pastor Gideuti, Edson, nós temos uma pessoa que você ficou trazer para nós aqui, um personagem mártir do Evangelho chamado Policarpo. Policarpo. Nós vamos falar sobre Policarpo, mas eu vou falar sobre o Inácio. O pastor ele já puxou ali. Se referiu ainda há pouco. O Inácio também foi contemporâneo de Policarpo. A morte do Inácio foi ali entre 100 e 107, eles não têm bem certeza. Ele era um bispo de Antioquia. Antioquia era uma base importante da igreja naquela época, Antioquia lá da Síria. Então nós tínhamos 4 mártires importantes que eu vou falar aqui rapidamente e vou falar do Policarpo. Né? O Inácio, ele era bispo porque os romanos chamavam o líder de bispo, assim como os gregos chamavam de presbítero. Então o Inácio, ele era bispo de Antioquia e ele, porque houve a perseguição ali no ano 100 pelo Trajano, né? Trajano permitiu a perseguição, ele foi levado a Roma e ele morreu no Coliseu. Né? Lá os imperadores, eles tinham essa questão de mostrar que estavam ali martirizando e para querer intimidar, colocar temor, então eles levaram o Inácio até Roma, no Coliseu, e ele morreu lá, jogado aos leões. Essa foi a morte do Inácio, mais ou menos no ano 107 depois de Cristo. Mas eu vou falar também do Simeão. Simeão também morreu mais ou menos nesse período. Ele era bispo em Jerusalém. Ele era um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ele também foi martirizado, né, nessa época, nessa mesma perseguição. E eu vou falar de 2 que nasceram praticamente no mesmo ano. Papias, que nasceu em 70, e também o Policarpo, que nasceu em 69. Então, podemos ver que eles foram contemporâneos do apóstolo João. Eles viveram naquele período e veja bem, o Simeão, o Papias, ele foi o bispo ou o líder da igreja em Hierápolis. Nós vamos ver as imagens aí de Hierápolis. Hierápolis fica a 10 quilômetros de Laodiceia, nós estivemos lá. É uma montanha muito bonita, ela é de calcário, as águas termais, elas descem na montanha e transformaram a montanha assim branca, como vem na imagem. Hoje se chama Pamukkale. E aí, atualmente, ela é a atual Pamukkale, né? O pastor Gilson botou os pés dentro da aguinha quente ali, então um lugar muito bonito. E Papias, ele era o líder da igreja ali, e Policarpo, então o Policarpo que é o que nós queremos falar aqui, ele foi o bispo de Esmirna. Esmirna também é na atual Turquia, né? Ali Hierápolis ficava aqui, Esmirna ficava pro lado do mar. E era uma cidade importante na época. Policarpo, ele era o líder de Esmirna. Então veja que a perseguição do Império Romano foi lá em Jerusalém, né? Ele pegou lá o Simeão. Lá na Antioquia, pegou o Inácio. Depois pegou o Papias lá em Hierápolis e pegou
o Policarpo lá em Esmirna. Então, o império cercou os líderes, pegou os líderes e todos eles foram martirizados, né? Policarpo e Papias, eles foram martirizados no mesmo dia, né? Então, a história de Policarpo já foi contada um pouco no episódio passado, mas ele tem coisas assim muito importantes. Policarpo, ele teve um sonho, né? Ele foi preso e ele dormiu e ele sonhou que o travesseiro dele estava pegando fogo. E ele logo discerniu: a minha morte vai ser por fogo. E tanto é que quando eles levaram ele lá para a arena, para ser morto, eles colocaram a lenha, ali a multidão olhando, eles botam uma cruz e querem pregar ele na cruz. Ele disse assim: não, eu não queria ser pregado na cruz, eu não preciso, eu já estou idoso, né? Eu não queria. Aí eles não... O soldado ali não pregam ele, amarram ele e colocam fogo, mas o fogo não queimava ele. Aí a multidão dizia: mata, né? Esfaqueia ele, enfrenca a espada. E o soldado atendeu lá a multidão, esfaqueou ele e respingou o sangue. E o sangue apagou a fogueira. Essas histórias, elas são verdadeiras. Por quê? Porque Eusébio de Cesareia, um historiador que viveu 100 anos depois deles, nasceu 100 anos depois deles, viveu até o ano 339 depois de Cristo, ele pegou cartas da igreja de Esmirna. E nessas cartas está contando essas histórias, né? Que Policarpo, por exemplo, que o procônsul lá chega para Policarpo: Policarpo, nega esse teu Deus, né? E ele disse aquilo que o pastor Gilson já falou. Ele disse assim: seja a vontade de Deus. E ele então, o Senhor fala com ele, diz assim: ser forte. E olha só, o procônsul diz assim: olha para ti mesmo. E aí ele diz aquela frase que o pastor Gilson já falou no episódio passado: há 86 anos eu sirvo ao Senhor e ele nunca faltou comigo. Como blasfemarei contra o meu rei, que me salvou? E ali ele encerrou as últimas palavras dele. Então ali ele morreu pela espadada. E aí colocaram ele no fogo. Mas cumpriu-se o sonho que ele teve do travesseiro e o discernimento que ele teve. Pastor Sérgio, nós temos 1 minuto ainda. Eu vou pedir para você trazer uma palavra para quem está nos assistindo. Diante disso tudo, nos vem à memória uma expressão do apóstolo Paulo no final da sua vida, que passou por todas ou diversas perseguições, aflições. Ele diz assim: o tempo da minha partida está próximo. E ele prossegue: combati o bom combate, ou seja, a vida desde que ele aceitou o Senhor Jesus. Eu acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça, ou seja, a salvação, a morada eterna com Deus, me está preparada. Essa é a recompensa dos fiéis. Por isso que vale a pena enfrentar e vencer tudo pelo nome do Senhor e a salvação da nossa alma. Então, quem está nos assistindo, você vai levar essa palavra para você, além de tudo aquilo que foi trazido. Vale a pena viver essa experiência e alcançar a salvação. Os pastores que estão aqui, eu me despeço. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Muito bem, a gente chega ao final então de mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta nesse horário com mais uma experiência, aprofundando ainda mais sobre as cartas do Apocalipse e as parábolas do reino. Não perca. Deus abençoe. A paz do Senhor.